só, no Paranoá, um falso pastor foi preso acusado de pedofilia. É desses que a gente se incomoda mais. O lobinho na pele de cordeiro, que vai pra igreja, ensinar os fiéis a orar, o Senhor, e lá, me dá teu filho aqui, me poupe. Parece que mais pessoas reconheceram e acusaram esse falso pastor, que eu não sei nem quem é. Wendel, conta essa história pra gente. Neila, agora já são, olha, 9 vítimas confirmadas. Elas têm entre 11 e 15 anos de idade. O acusado é Gilmar Oliveira da Silva, tem 36 anos. Ele se apresentava como pastor, dizia ser anjo e dessa maneira ganhava a confiança das meninas e meninos e dos parentes também. Ele foi preso ontem, aqui no Paranoá. Aliás, era aqui também onde ele morava. Era conhecido e admirado entre os vizinhos exatamente por vender a ideia de que era religioso e que seria um anjo. Aqui comigo, a delegada Jane Klebia Paixão, ela que lidera as investigações desse caso. Delegada, como é que foi possível a polícia chegar até esse falso pastor? Então, nós recebemos há 15 dias um grupo de religiosos e que dizia que estava acontecendo alguma coisa de estranha na igreja. Inclusive, trouxeram uma carta que uma das adolescentes teria enviado para outra, uma carta de suicídio. Então, aquilo para eles foi muito chocante. Prontamente iniciamos as investigações e nos surpreendemos com a quantidade de jovens que já apareceram como supostas vítimas desse falso pastor. Uma vez que ele, com a história ali do evangelho, e de orar, e de culto na própria casa, começava a enredar esses jovens e, a partir daí, praticar o abuso contra meninas e meninos. Para atrair os meninos, ele usava um videogame e os adolescentes iam jogar videogame na casa dele. E para as meninas dava perfume, dava sapato, pagava rodada de comida para todo mundo. Em alguns casos chegou até a pagar alimentos para as famílias, para ganhar a confiança das famílias. E nisso a história é muito comprida. Inclusive ele ia à escola, se apresentava como pai ou padrasto, para que elas pudessem ter desculpado ali na escola as faltas. E as meninas passavam o dia inteiro em companhia dele, na casa dele, sendo abusadas. Aí, curioso, quando elas percebiam que o envolvimento não era só com elas, tinha envolvimento com outros, elas passaram a se mutilar. Algumas têm corte nos braços, tem uma que cortou a própria perna. Então a coisa é realmente muito grave. E elas se sentiam envolvidas por ele. Delegada, a nossa Neila tem uma pergunta. Por favor, Neila. Eu quero saber o que ele fazia com essas crianças. Que tipo de abuso a gente está falando, doutora? Exatamente. A nossa apresentadora perguntou para a senhora que tipo de abuso ele cometia com essas crianças. Com algumas ele chegou a praticar o sexo realmente, com outros ele tocava partes íntimas, ele dava beijo, então ele ia testando, ia pedindo para elas, dizendo que o anjo mandou fazer isso ou aquilo, e faziam, e tocava o corpo delas, e aquelas que permitiam, ou que ele conseguia enredar, ele avançava e realmente praticou o ato sexual com diversas delas. Que crimes, delegado, ele comete? Ele será acusado a partir desses relatos? As adolescentes que tinham menos de 14 anos, ele responde por estupro de vulnerável, porque esse consentimento delas para a lei não é válido. As que tinham mais de 14, né, entre 14 e 15 anos, que ele também abusou e que supostamente elas teriam consentido, houve uma fraude, porque ele enredava com história de igreja e de pastor e de anjo e de evangelho e ameaçava. Então todo esse enredo criado por eles é uma fraude. Então ele vai responder por posse sexual mediante fraude, que tem pena de 2 a 6 anos por cada uma das vítimas. Você não acredita que outras vítimas possam aparecer? Com certeza. Desde a divulgação ontem, já surgiram mais 2 vítimas hoje. Essas 2 trouxeram o nome de outras 2 que nós vamos investigar e com certeza com a divulgação nós estamos querendo encorajar as famílias e os adolescentes que porventura tenham tido contato com ele, tenha sido vítima dele, para que venham à delegacia, para que a gente consiga imputar a ele todos os crimes que ele praticou. E ele era uma pessoa querida na comunidade. Ele tinha uma atividade de esporte, por conta da atividade religiosa, ele arrebanhava muita gente. Então as pessoas estão assustadas e surpresas, dizendo como ele pode ter feito isso. Mas quem é abusador não está escrito na testa ali de que é abusador. Então, infelizmente, a conduta dele é grave, ele abusou de muita gente e nós precisamos identificar
identificar todos. É possível já afirmar se esses abusos aconteceram só aqui na região do Paranoá ou em outras áreas? Sim, a investigação vai ser ampliada para saber quais foram as igrejas que ele frequentou, porque o crime acontecia no ambiente da igreja. Ele ia para a igreja, começava a arrebanhar os jovens, levava para casa e praticava ali o crime. Quando a igreja começava a questionar o comportamento dele, rapidamente ele juntava os jovens e mudava de igreja e levava os jovens com ele. Então ele frequentou várias igrejas, pode ter acontecido isso há muito tempo. Uma das vítimas foi abusada desde 11 anos de idade e hoje tem 13. Então, significa que o crime vem sendo praticado há muito tempo e esse número de vítimas pode subir muito. Que tipo de cuidados, delegada, a senhora poderia passar exatamente para as pessoas que nos acompanham agora, para que os pais, especialmente, que tipo de cuidados eles devem ter em relação aos seus filhos, adolescentes e crianças? Sim, esse cuidado eu percebi na conduta dos pastores, inclusive de alguns pais, que percebeu alguma coisa estranha, tem que ir atrás. Por mais que a pessoa seja muito boa, mas o comportamento dele, nós que temos o tirocínio, a gente consegue entender o que é certo e o que é errado, percebe que aquele comportamento não é normal. Então não é normal, começa a investigar, começa a acompanhar. Quando começa a pedir muito segredo, levar para casa, onde ninguém está vendo, pede que não conte para ninguém, com certeza já é um sinal de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então os pais têm sim que confiar, o ambiente da igreja é um ambiente saudável, é salutar, com certeza. Mas se for um comportamento estranho, precisa ser investigado por todos. Tem que chamar atenção. Neila tem uma outra pergunta para a senhora. Pois não, Eu Neila? queria só que ela repetisse a pena. Eu acho que eu entendi ela falando de 2 a 6 anos para uma pessoa que estupra criança. Eu acho isso pouquíssimo. Não sei se eu tô certa. Agora, depois desses 6 anos, o caba volta pra rua? Delegada, Neila pediu para que a senhora, por favor, possa repetir a pena que a senhora citou há pouco, que ele será indiciado, e se após esse cumprimento ele retorna à liberdade normal. Então, para cada vítima que tenha menos de 13 anos, responde por estupro de vulnerável, que tem pena de 8 a 15 anos por cada uma. Cada vítima. Isso. Acima de 14 anos, posse sexual mediante fraude, que tem pena de 2 a 6 anos. Então, como hoje nós já temos aí entre 9 e 11 vítimas identificadas, então com certeza a pena é muito alta. E provavelmente ele vai puxar um bom tempo preso, né, antes de sair, porque esses crimes não permitem essa liberdade dele em pouco tempo. Então, e quanto mais vítimas forem identificadas, mais tempo ele vai passar fora da nossa sociedade. Delegada, muito obrigado por sua gentileza aqui, falar conosco ao vivo, tá? É com você, Neila. Obrigada a vocês dois, agradeço a delegada pela entrevista. Ô, doutora, eu sou sua fã. O tipo de crime que a senhora mais persegue é aquele que faz diferença dentro da casa da família brasileira. Olha só, e como ela disse, se alguém tá querendo pegar nas suas partes, se alguém tá dizendo pra você guardar segredinho que não é pra falar, é porque tá errado. Ninguém pode ficar encostando em você, não. Pega o telefone, disca 100 e faça uma denúncia, porque você está sendo abusado por um adulto. O que não pode, criança não é para ser mexida por adulto nenhum.